Revisão da vida toda no STF, últimas notícias sobre o julgamento. E agora, mais uma bomba do Barroso. Ministros voltam a proferir votos conjuntos. Barroso aprova essa ideia. Pessoal, é claro que essa matéria ela não está falando ainda especificamente sobre a revisão da vida toda. Por quê? Porque ela veio depois do dia 21 de março. Só que o que ela retrata pra gente? Ela retrata essa nova prática do STF. Votos conjuntos. Na teoria, parece que não tem grandes problemas, né? Porque, a gente tem que saber separar primeiro. Você acompanhar o voto de alguém, ou seja, você concorda com o voto daquela pessoa, isso sempre existiu, eu acho que isso é natural de um julgamento, né? Então, por exemplo, o segurado, ele pode fazer a opção de escolha, ele pode escolher incluir as contribuições anteriores ao 94? Aí, Nunes Marques falou que não, e o ministro Alexandre de Moraes, o Marco Aurélio, falou que sim, e os outros ministros acompanham, sim ou não. A Rosa Weber apresentou uma ligeira divergência em relação aos atrasados e tudo mais. Beleza, tranquilo. Então, até aí, tranquilo, pessoal. É o que eu digo. Você quer votar contra a revisão da vida toda? Você vota, eu não concordo, mas respeito esse direito. Só que você ultrapassar qualquer tipo de limite fora do seu voto, utilizar do seu tempo de fala como presidente do STF falando que é um erro da maioria, isso extrapola qualquer julgamento. E esse voto conjunto que agora vem sendo utilizado no STF, que pode ser utilizado no julgamento dos embargos, ao meu ver, tira a transparência do processo judicial. Vê se você acompanha o meu raciocínio. Olha, mais uma vez, sabendo a diferença, então, você pode acompanhar o voto de alguém, isso é tranquilo. Então, os ministros estão lá no plenário físico debatendo. O direito do segurado, o INSS, o acórdão do STJ, modulação de efeito, tudo bem, tá discutindo, show de bola. Até aí, tranquilo. Tem que discutir mesmo, tem que julgar de forma transparente, para que não gere dúvidas, tranquilo. Um ministro acompanha o outro ministro acompanha outro, mas tudo isso na frente das câmeras. Tudo isso você externando, você falando o seu voto, falando por que você acompanha, né? Então, dos votos mais rápidos que nós tivemos na revisão da vida toda e até na correção do FGTS, caso você também esteja acompanhando, a título de argumentação, a gente vê realmente, né, os ministros, mesmo quando ele foi rápido, o ministro ali, por tais razões, eu acompanho o voto do relator. Tranquilo. Agora, esse voto conjunto, por que será que o Barroso aprova tanto? Olha a fala dele, pessoal. Pela segunda vez, os ministros proferiram voto com consenso prévio em plenário físico. Ou seja, meus amigos, o consenso não foi construído no plenário físico, na frente das câmeras, com as discussões. Foi elaborado um consenso prévio. O voto conjunto no Supremo é uma estratégia adotada quando vários ministros alcançam um consenso sobre a abordagem de um determinado caso, chegando a uma decisão coletiva que pode alterar significativamente o resultado de um julgamento. Então, tinha uma ADI, né, que estava sendo julgada. Isso aqui aconteceu em um outro processo. O que eu quero que você entenda, essa nova prática que está sendo feita de forma mais frequente no STF. E, esse movimento estratégico exemplifica a dinâmica colaborativa dentro do STF, especialmente em casos de grande relevância política e social, onde a uniformidade de decisões se faz crucial. Isso aconteceu também até lá no piso da enfermagem, né? Se vocês lembram, os ministros já chegaram com votos combinados ou votos conjuntos, se você quer dizer, mas são votos já combinados previamente, né? E olha a fala do Barroso.
É até estranho que nunca tenha acontecido isso, mas eu espero que seja a inauguração de um novo tempo no Supremo, de que os votos possam ser construídos coletivamente e consensualmente. Eu acho que foi uma boa iniciativa. Então, pessoal, não me entenda mal. É por isso que eu quero diferenciar as coisas. Você concordar com o voto de alguém, você acompanhar esse ministro, é natural. Então, o relator, né, ele fez relatório do processo, olha, hoje nós vamos julgar isso, isso e isso. Isso aí é natural, você acompanhar o voto de alguém. Ou você criar o seu próprio voto. Isso é tranquilo, sempre existiu, eu concordo e não tem problema nenhum. Né? Então, por exemplo, o Lewandowski, ele teria sido omisso numa questão lá. Isso aí é empurrar a bobagem goela abaixo dos aposentados, porque ele acompanhou o voto na íntegra, ele assinou embaixo tudo que o Marco Aurélio e o Alexandre de Moraes falaram em seus votos. Então, você vê que não tem problema você acompanhar o voto de alguém. Mas olha a diferença. Você chegar com o voto previamente combinado. Mas é interessante para a justiça que haja um consenso entre os ministros. Sim, quando esse consenso é feito às claras, né? E não, por exemplo, um dia antes você tem um jantar, né? Um dia antes da revisão da vida toda, você faz uma reunião com membros da AGU, com não sei o quê, ou um dia antes da correção da FGTS, um dia antes da revisão da vida toda, você tem um jantar, né, com o presidente na sua casa. Vocês lembram desses acontecimentos? Trouxe para vocês. Por isso que você tem que se manter informado. Já se inscreve aqui no canal. Por quê? Senão, eu evito falar de política quando isso não tem relevância. Eu não... Até porque, presidente atual não quer pagar a revisão da vida toda. Presidente anterior colocou Nunes Marques, que também fez o que fez, né? Pedido de destaque, atrasou o pagamento em 8 meses, fez o voto de divergência, colocou o André Mendonça, que votou contra. Nas ADIs agora o André Mendonça, não sei se porque, né, entende que agora ele pode julgar do jeito que ele quiser, ele foi a favor dos aposentados. Mas assim, eu evito falar de política quando a política não tem nada a ver, quando não vai enriquecer o debate. Mas você fazer um jantar na sua casa, recebendo o presidente na semana do julgamento, pessoal, isso aí tem que ser comentado, né? Isso é forte, né? Então, mesma coisa, o Barroso convocou uma reunião, né, na semana também do julgamento. Então, isso é forte. Isso é forte. Por quê? Porque você percebe agora esse consenso prévio, quando ele não é feito na frente das câmeras. O que foi discutido, então, na revisão da vida toda para que essas ADIs interferissem no tema 1102? Relembre, última semana de novembro de 2023, foi logo agora, última semana de novembro de 2023 e primeira semana de dezembro de 2023, nessas 2 semanas, 1 semana e meia, tivemos o julgamento no plenário virtual das ADIs 2110 e 2111, as mesmas ADIs que eles usaram para dar o golpe nos aposentados. 5 meses atrás, nessa última semana de novembro e primeira semana de dezembro, os ministros formaram maioria no plenário virtual para falar que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda. E o plenário virtual, ele traz uma celeridade, né? Ele é mais rápido, porque os ministros podem simplesmente depositar os votos, e nele já pode haver um consenso prévio, o voto conjunto aqui que o Barroso está defendendo. Por quê? Porque, olha, como é que eu e o senhor e a senhora, nós que somos meros mortais, trabalhadores de classe baixa, como é que nós vamos saber o que passou na cabeça dos ministros, o que os ministros discutiram antes de depositar o voto no plenário virtual? A gente não vai saber nunca, né? A gente não está dentro da cabeça deles. A gente não tem uma escuta lá para ouvir o que eles falam nas reuniões deles. Então, esse voto conjunto, ele já é possível no plenário virtual. Só que no plenário físico, qual que é a vantagem do plenário físico?
é justamente você poder produzir os debates, você poder questionar, você poder falar a sua opinião. Então, quando você já chega com o voto conjunto no plenário físico, como foi o caso desses dois processos, você tira o sentido do plenário físico. Então, para que plenário físico se não vai ter debate, se os ministros já vão chegar com os votos conjuntos, se vão fazer reunião às escuras, né? Assim, reunião de portas fechadas, que ninguém vai saber o que aconteceu naquela reunião. Você está entendendo agora? Não é crítica por crítica, tipo, vamos só tacar pedra. Não. Vamos fundamentar. Por que a gente não concorda com essas posturas do STF? Porque o dia que eles acertarem, o dia que eles julgarem a favor dos aposentados, eu vou elogiar também. Eu não sou Nelson Rubens aqui para ficar fazendo fofoca aqui. Não, vamos discutir, vamos argumentar. No plenário virtual, a gente não sabe mesmo o que passa na cabeça dos ministros. A gente só vai saber quando eles depositam o voto lá no site do STF. Não tem debates, né? A sustentação oral é feita pode ser feita até de forma gravada. Então tira totalmente os debates do plenário virtual. E beleza. É uma forma de julgamento que traz o benefício é que é mais rápido em tese. Você coloca para julgamento. Quando você coloca o plenário virtual para julgamento, você não precisa colocar um processo só, né? Tanto é que você pode colocar vários processos e os ministros vão depositando os votos. Então, revisão da vida toda, 00:30, já tinha 3 votos, né? Então, abriu meia-noite, 00:30, já tinha 3 votos. E aí, no dia seguinte, já tinha mais votos. E outros julgamentos estavam ocorrendo junto, né? Então, beleza. Plenário virtual você já não tem como discutir, não tem como debater. Você só sabe o que o ministro pensou a hora que ele já deposita o voto. E se ele fez reunião antes, se ele articulou com algum político, se ele fez alguma coisa, a gente nunca vai saber e é a regra do jogo. Agora, pelo menos no plenário físico, pessoal, que era onde a gente tinha uma maior transparência, né? Então, plenário físico ele tem uma desvantagem. Sim, é quarta e quinta de tarde só. Semana do carnaval, o carnaval, pelo menos na minha terra, né? Ele encerra na quarta-feira de cinzas. Então poderia ter julgamento quarta e quinta da semana do carnaval. E não teve. Não teve nenhum julgamento físico na quarta e quinta do carnaval. Então, você vê que não, doutor, a gente já está em maio, já está entrando em junho. Eu sei, meu amigo, eu estou dizendo que o plenário físico, ele sofre de pautas, né? Então, ele carece de pautas. Só tem pauta quarta e quinta de tarde, começa às 14 horas, às vezes começa com atraso. As últimas sessões, eu admito que realmente estão sendo mais pontuais, parabéns, tudo bem, mas mesmo assim, das 14 às 18, com um intervalo que deveria durar 30 minutos, mas que dura mais de 1 hora na prática, poxa, pessoal, eu sei porque acompanho as sessões. E você pode acompanhar ao vivo também, você cronometra. Sai lá do intervalo, demora mais de 1 hora para voltar, cronometra. Você também pode fazer esse controle. Então, como é que, né? Então tem essa desvantagem da pauta, né? Tem que esperar ter pauta, ou revisão da vida toda foi pautada dia 1º de fevereiro, não foi julgada até hoje. Então tem essas desvantagens, concordo. Mas daí tem as vantagens da transparência dos debates na frente das câmeras. A sociedade precisa saber o que os ministros estão pensando e decidindo. E não só receber já o voto pronto. Porque se for para chegar com voto conjunto, com voto já com um consenso prévio, né? A gente já articulou aqui, a gente só vai cumprir tabela, né? A quarta-feira, 14 horas da tarde, a gente já vai chegar, a gente já sabe como é que vai votar. Então coloca no plenário virtual e já julga antes esse negócio. Se for para a sociedade não saber o que está sendo debatido, já joga no plenário virtual mesmo, deposita os votos lá no site e depois a gente embarga, a gente trabalha em cima das decisões. Você acompanha o meu raciocínio? Eu estou equivocado? Eu estou errado? Né? Qual a sua opinião
agora sobre essa nova prática, que é claro que o Barroso concorda. Chegar com os votos já combinados, os votos conjuntos, é claro que o Barroso concorda, né, meus amigos? É tudo o que ele quer para derrubar de vez a revisão da vida toda. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a sociedade tem direito de saber o que está sendo decidido e como os ministros chegaram a essa decisão? Porque senão a interferência política vai ser cada vez maior, pessoal. Isso é o meu modo de pensar, né? Tendo estudado a teoria e a prática, né? Pós-graduado especialista em direito constitucional, entre outras pós. Então a gente viu a prática na pós-graduação. A gente viu a teoria na pós-graduação. E na prática também a gente vê o que está sendo feito. Então eu quero saber a sua opinião depois dessa aula. Então, se eu colocasse o nome de aula aqui, aí ninguém ia assistir. Quem que quer ficar vendo aula? Por isso que eu faço os vídeos, né, explicando, e que na prática são aulas também. Então, parabéns por estar aqui consumindo um conteúdo que te faça refletir. Você pode até discordar, você fala, ih, esse japonês aí, rapaz, o que esse japonês está falando? Mas então, vamos lá, vamos debater. Comenta aqui, né? Você concorda, você discorda? Você acha que tá tudo vendido mesmo? Já tá tudo, né, independente de ser plenário virtual, plenário físico? Você acha que já tá tudo vendido? Já tá tudo combinado com os políticos? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Eu vou lendo seus comentários nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe grandemente. Eu creio na revisão da vida toda de uma forma limpa e transparente, assim como o lado dos aposentados trabalhou até agora. Sem números falaciosos, sem jogar bombas para a imprensa, trabalhando de forma certa, e havia dado certo até então. Só que realmente o lado político está falando mais alto, então vamos atuar também no lado político. Em breve vou ter novidades sobre a atuação do ministro da Previdência e sobre outras reuniões também acontecendo nos bastidores. Que Deus te abençoe grandemente, muita saúde para o senhor, para a senhora, para toda a sua família, e inscreva-se nesse canal para continuar acompanhando. Você apoia a revisão da vida toda? Então apoia aqui quem está também lutando pelos seus direitos. Eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo Pix, eu estou pedindo só para você se inscrever, é de graça, e deixar o like nos vídeos e comentar. Eu quero a revisão da vida toda já, porque assim você não apoia ao professor Nakamura, não, você apoia a causa. A causa é muito maior do que eu, do que fulano, do que ciclano. Não, a causa da revisão da vida toda é o mais importante nesse momento. Sem vaidades, somente união. Os aposentados juntos são mais fortes. Um grande abraço e até a próxima.